amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando. Hoje nós vamos aqui para mais uma aula de história, continuar trabalhando aqui esse processo, né, de reforma protestante. Só que trabalhando aqui a corrente aqui do calvinismo, o anglicanismo e, lógico, evidentemente, que a Igreja Católica não ia ficar parada vendo esse processo todo, né, de reforma, de revolta aí contra a sua forma, né, de seguir aí a religião. Então, houve também uma contra-reforma católica dentro desse processo aí de reforma protestante. E é isso que nós vamos trabalhar na aulinha de hoje. Então, fiquem aí com a explicação da prova. Nós vamos estudar aí a questão do calvinismo, né, que foi a reforma protestante, principalmente na Suíça, e o anglicanismo, que foi a reforma protestante na Inglaterra, ok? Então, nossa aula vai focar no calvinismo, no anglicanismo e nessa contra-reforma católica. Então, é essa, sétimo ano, nossa missão. Então, acompanhe aí, vamos ligando os pontos, né, desse conteúdo que é super bacana. Vamos começar aqui com o calvinismo na Suíça, né? Então a gente precisa entender que é também, né, característica principal do calvinismo essa questão da disputa econômica entre a classe burguesa e a Igreja Católica, assim como nos outros lugares do mundo. Então, o que acontecia? A burguesia estava insatisfeita, sétimo ano, com a forma de acumulação que a Igreja Católica vinha fazendo. Então, vai ser os pontos, né, aí para esse movimento calvinista. É importante a gente entender que nesse momento a Suíça, né, ela tinha aí como principal cidade, né, as principais cidades, né, Zurique, né, aqui a questão de Basileia, Berna e Genebra. Então, a gente tinha essas principais cidades sendo dominada pelos povos, né, aí pela questão burguesa, né, pelos povos burgueses. Então, eles dominavam essas cidades. E os burgueses estavam, ó, em pé de guerra com a Igreja Católica. Então, essas cidades, né, aí a gente já tinha um processo de afastamento, aí, inclusive da sua população, na maioria, da Igreja Católica. O calvinismo, né, ele vai acontecer na Suíça, mas é importante que você entenda que o seu fundador, ele era um francês. Só que na França, a gente não tinha liberdade nenhuma, nesse momento da história, para poder começar uma reforma protestante. Porque a gente estava num processo ali, né, muito duro, muito fechado na França. Então, ele vai, né, para a Suíça, onde ele tem mais abertura. Então, assim como em outros lugares da Europa, a burguesia, né, suíça também financiava, né, a questão católica, o clero aí, né? E aí isso gerava uma insatisfação gigantesca ao crescimento. Então, eles diziam, enquanto a gente está financiando a Igreja Católica, nós não conseguimos avançar. Então, é um dos pontos para a gente começar aí, ó, a questão da reforma protestante lá na Suíça. Então, o primeiro, né, a começar, né, a instigar na população essas ideias lá na Suíça, não foi nem Calvin. Então, não foi nem ele que começou, mas ele já encontrou, né, uma situação bem melhor, porque um padre humanista, né, aqui chamado de Ulrich, né, Zwingli, então ele começa a adotar as ideias luteranas, ó, pegando lá a ideia de Lutero e trazendo para a realidade aqui, né, na Suíça. Então ele vai começar a instigar esse movimento. Só que, né, ele é morto, né, esse padre aí, ele é morto na Guerra Civil Suíça, né, e suas ideias começaram a se consolidar justamente por conta dessa morte dele. Então, a gente vai ter aqui na Paz de Calpe, né, então na Paz de Calpe, a gente vai ter, né, no mesmo ano da sua morte, que vai ser lançada essa Paz de Calpe, que era um manifesto que dizia o quê? Que cada cidade, né, da Suíça poderia escolher sua religião. Então, em homenagem a ele, a esse padre, a gente tem essa maior liberdade. Então, cada cidade na Suíça, a partir das ideias dele, poderia escolher sua religião. Não era mais obrigado a seguir o catolicismo. E aqui a gente vai ter as bases para o calvinismo. E aí, né, como eu falei para vocês, o teólogo, né, aqui, então,
Lembre que tanto Lutero quanto João Calvino, eles eram teólogos, né? Então, eles estudavam essa questão da religião. E ele, né, que era um francês, sai da França e vai para a Suíça. Então, já encontra esse caminho aí preparado, né, por esse padre aí, né, tão bacana que começou e pensou esse movimento. Então, aí Calvino, né, ele vai se baseou nas ideias também de Lutero, seguindo a ideia aí, né, desse padre, e lançou a sua primeira obra, sua primeira e grande obra, já no solo ali, né, lembrando que João Calvino, ele fazia um movimento mais em Genebra, né, então ele conseguia, né, esse movimento, né, levar mais a questão de Genebra. E aí, turminha, ele faz a sua publicação. Primeira publicação que já vai colocando as suas informações a respeito, né, do que ele pensava sobre essa questão da religião cristã. E aí o nome, né, dessa obra é Instituições da Religião Cristã. E aí ele vai apresentar o modelo calvinista. É importante que vocês saibam que ele fazia toda a defesa, né, que a salvação viria a partir dessa fé, né, essa fé que a pessoa teria aí nesse Deus, e não a partir dessa relação que a Igreja Católica colocava. E os burgueses, aplaudiram essa publicação. Por quê, turminha? Por que os burgueses, né, ficaram tão eufóricos com essa publicação? Porque ele fazia, né, uma defesa muito forte dessa questão da predestinação das pessoas, né, a esse processo, né, de salvação a partir de Deus. Então, ele dizia que os homens, né, então aqui é a figurinha dele, que os homens eram predestinados a essa salvação. Além disso, ele, né, faz uma ligação muito grande à questão de quanto mais bens você tinha, mais abençoado por Deus você era. Então era meio que, eu vou colocar aqui uma teologia da prosperidade. Então quanto mais próspero você era, mais Deus gostava de você, então você estava sendo recompensado. Então, como ele, né, já colocava na sua obra essa ideia, a burguesia amou. Por quê? Porque, querendo ou não, ele incentivava a questão de você lucrar, a questão de você estar ali no processo, né, de acumulação. Então, ele foi adorado pela burguesia a partir dessa ideia. Então, ele tornou, né, ele acabou, né, incentivado e apoiado pela burguesia, ele tomou, né, o poder, isso mesmo, quase não sai, tomou o poder, ok, nesse momento da história, e ele chamou uma grande assembleia para que as pessoas pudessem aí, né, discutir todo esse processo, né, de entendimento dessa religião. Esse momento e essa assembleia, né, ela vai acontecer em 1541. Ó, turminha, lá em Genebra, eu falei pra vocês, né, que ele tinha esse ponto mais forte lá naquela região, né, e depois ele vai se espalhando por toda a Suíça, ok? E aí a gente vai chamar esse momento aí da história, né, quando ele faz essa tomada de poder e esse investimento nas suas ideias, né, de consistório. Então, no consistório, ele vai realmente colocar aí, né, todas as suas ideias em prática, né, e aí vai realmente fazer esse ataque mais pesado à questão da Igreja Católica, né, e aí levando, né, essa reforma, né, ao ápice. Então, por que é que ele era tão colocado e apoiado, né, por essa burguesia na Suíça? Então, já comentou, né? Porque ele colocava que a religião, né, ela seria uma forma de recompensa que Deus fazia a essas pessoas. Então, querendo ou não, direto ou indiretamente, diferente, né, inclusive do que Lutero colocava, ele fazia, né, permitia essa usura, o lucro, né, essa questão aí de estar ligada, né, a religião está ligada ao seu desenvolvimento econômico, ok? Então, era um dos pontos aí. E aí as ideias, né, de Calvino, né, essas ideias calvinistas, ela vai se espalhar, né, por a Europa praticamente toda. Então ela vai chegar, né, na França, com certeza, né, chega, e a gente vai chamar a partir dos ungüentos, né, então eles vão fazer essa ideia calvinista chegar na França. Na Inglaterra, a gente vai dizer que são os puritanos, né, então o calvinismo aí
na Inglaterra a gente vai chamar dos puritanos. E na Escócia, então olha, vai pegando vários países ali da Europa, né, com os presbiterianos, ok? Então, tudo isso, né, a partir da ideia aí de João Calvino, ok, turminha? Então essa daí foi, né, a história a respeito do calvinismo, ok? Se baseando sempre na questão de Lutero. Então era uma ideia aí, né, que era também outro teólogo, né, assim como o João Calvino, né, Lutero era um teólogo e que vislumbravam, né, uma outra forma de religião. Então era esse o ponto. Então, entendemos aí o calvinismo na Suíça? Pronto. Então, vamos para um outro movimento também, protestante, só que agora na Inglaterra, ok, gente? Então, na Inglaterra, a gente vai chamar aí, né, do anglicanismo. Esse movimento, ele vai acontecer não por um teólogo, então ele vai ser um movimento totalmente diferente, né, dos anteriores, né, tanto do calvinismo quanto do luteranismo, então vai ser totalmente diferente, sétimo ano. Por quê? Porque esse movimento ele vai ser ligado a questões pessoais do rei Henrique, né, VIII. Então o rei Henrique VIII, ele, a partir de questões pessoais, vai romper com a Igreja Católica e vai fundar, né, a igreja aqui anglicana, né, e aí funda o movimento anglicanista, ok? E o que aconteceu, professor, na vida desse homem para ele poder romper com essa Igreja Católica, que era a base, inclusive, do seu reinado durante muito tempo? O que foi que levou esse homem a fazer isso, né? A criar essa nova forma de religião, justamente porque ele queria separar a mulher dele. E aí a Igreja Católica, ó, não aceita, não pode se separar, porque a gente não permite, porque ele queria casar com sua amante, né? E aí a Igreja Católica foi totalmente contra. Então, por uma questão pessoal, né, dele, ele vai fazer esse rompimento aí com a Igreja Católica. Então, turma, entrou aqui na vida dele, né, que a gente não precisa nem comentar, mas a prova vai comentar. Então, ele era casado, né, com a rainha Catarina de Aragão e ele era doido por um filho homem, por um herdeiro. A rainha teve 5, mas os 5 morreram. Só sobrou a menina, né, ela teve 6 filhos. Os 5 meninos morreram e só ficou a menina. Então ele disse que ela era amaldiçoada e aí queria casar com sua amante, que também não conseguiu dar herdeiros a ele, ok? Teve só um filho e foi uma menina, ok? Que ele conseguiu casar depois. Então, turminha, por esse motivo, então preste atenção que o que cai muito, né, em provas a respeito disso se dá justamente por essa questão pessoal. Então, diferente dos outros movimentos, aqui vai ser uma questão pessoal, realmente, do rei, né, pra gente criar esse movimento. Então, o rei Henrique disse o quê? Né? A Igreja Católica negou eles, né, separar ele. Então, ele disse o quê? Então, vamos criar uma lei, o meu parlamento vai criar uma lei, né, que a Igreja Católica estivesse sobre o meu controle, ok? Então, estivesse sobre o meu controle. Então, a igreja vai ter que se sujeitar ao que eu determinar. E isso ele fez realmente em 1531. Então ele consegue, né, essa sujeição da Igreja Católica. Só que mesmo assim o Papa se recusa a separar ele, porque o Papa também era muito ligado a um outro rei, né, que era pai de Catarina de Aragão. E aí o que acontece? Ele pega, né, não quer não? Então vou criar uma outra religião e eu me caso nessa outra religião. Então lá em 1534, turminha, foi estabelecido, né, o ato de supremacia. O que foi esse ato de supremacia, professora? Foi o ato que estabeleceu que Henrique VIII era chefe de uma nova igreja, de uma nova religião. Qual era ela? O anglicanismo. Então, aí ele pôde se separar, né, da rainha Catarina de Aragão e casou, né, com sua amante, que agora era esposa, não era mais amante. Ok, turminha? Então a gente funda, né, e começa a existir o anglicanismo. E aí, turminha, né, ele, a partir desse momento que ele funda, né, cria o anglicanismo, ele faz toda uma perseguição à Igreja Católica, né? Então, assim, era realmente para se arrepender do que eles tinham feito, né? Por não separar este homem. E aí ele começou realmente a fazer essa perseguição, né? Tomou as terras que a Igreja Católica tinha, devolveu a nobreza, né, do seu país, né? E também a questão
aqui das terras produtivas voltasse, né, saísse da igreja e voltasse para a questão do comércio, né, inglês. Então, fez toda uma perseguição aí à igreja católica e, né, esse movimento, ele, né, conquistou uma base realmente religiosa a partir da Rainha Elizabeth I, ok? E aí ela realmente vai aproximar essa religião do calvinismo e aí vai ter uma ideia realmente de movimento, né, protestante de fato. Mas é assim, gente, que surge o anglicanismo. Então, observem o detalhe, que esse é o detalhe que cai, ok? Então, é o motivo da fundação da igreja anglicana, né? Que é de uma forma diferente das outras, não é muito ligada à questão da religião, e sim a um desejo do rei, ok? E aí depois, né, as pessoas que vão seguindo, né, vão sucedendo ele, aí sim vão reforçando a ideia mais religiosa dessa nova forma aí, né, desse novo viés do cristianismo. Tranquilo até aqui? Então a gente já falou do calvinismo e agora finalizamos o anglicanismo. E eu disse para vocês que a Igreja Católica não ficou parada, vendo esse movimento todinho na Europa, né, desqualificando a sua igreja. E aí a Igreja Católica faz um movimento que a gente chama de movimento da contra-reforma religiosa, ou contra a reforma católica. Então, eles, né, preocupados aí com esse aumento, né, de movimentos protestantes, eles fizeram o quê? Eles reagiram e começaram a criar também, né, as suas próprias reafirmações. Então, a Igreja Católica começou a mudar algumas questões e reforçar outras que eles também achavam que não precisavam mudar. Então, eles começaram a organizar um movimento aí, que a gente disse que é até um movimento violento contra essas pessoas que criaram a questão do protestantismo. Então, eles faziam isso por toda a Europa. Então, os países que já tinham e já achavam bacana essa nova forma de religião, eles perseguiram e mataram muitos líderes desses movimentos. E a gente vai perceber que eles começam, né, fazendo esse movimento de contra-reforma, principalmente na Itália e na Espanha, que ainda não estavam aí, né, sobre a dominação dessas ideias, sobre a influência dessas ideias. Então, algumas medidas foram tomadas, né? Primeiro, reforçar os seus dogmas, né? Então, o que a Igreja Católica prega que os seus fiéis acreditam, né, valorizam. Então, reforça isso aí, né? E aí eles fazem esse processo para poder, né, não deixar a peteca cair. E aí a gente percebe que, gente, essas punições elas eram de fato muito, mas muito severas mesmo. E aí, turminha, eles criam algumas colocações. Então a Igreja Católica, né, reafirma nos países que ela tinha dominação alguns pontos que deveria ser colocado em prática nesse momento de contra-reforma da Igreja Católica. Primeiro ponto aqui, organizou, né, o Tribunal do Santo Ofício. Qual era a função? Né? Tinha a função de julgar e punir aqueles que discordassem, praticassem outras religiões, discordassem do catolicismo e praticassem outra religião, matando muita gente, inclusive, né, por conta disso, né? Condenou muita gente à morte nesse tribunal aqui por conta simplesmente de seguir uma outra religião. Organizou, né, o que a gente chama aí, né, um movimento, né, que foi feito a partir do Papa, né, Paulo III, né, que dizia assim, fez a reafirmação. Então foi um movimento, né, foi um momento para você reafirmar o que a Igreja Católica tinha a proposição, né? E outra questão, acabou com a venda das indulgências, lembram? Que era um dos pontos para começar, então ele acabou, então não tinha mais isso. Criou, né, cursos de formação e aperfeiçoamento, quase não sai, para poder, né, os papas e o pessoal explicar, chegar mais às bases, à população realmente de baixa renda, a questão do catolicismo. Então, era um dos pontos aqui também, ok? E aqui criou, né, um dos principais pontos é a questão, né, que criou o Index, que era uma listazinha com obras que quem era católico não poderia ler. E, né, dentro desse mesmo processo aqui, queimou um monte de livros, né, desses países que fizeram essa contra-reforma religiosa, queimou muitos livros, né, que estavam aqui nessa
listazinha de livros proibidos pela Igreja Católica, ok? Então, essas medidas foram tomadas justamente para segurar a onda aí protestante que estava por toda a Europa. Então, turminha, era essa a nossa missão, né? Foquem aqui nos pontos que são primordiais para vocês, né, entenderem esse processo. Então, a gente passou por todos os momentos aí do capítulo. Reforcem, estudem, né, os pontos que vocês tiveram dúvida, porque são pontos aí realmente muito importantes para a gente poder entender essa força e esse poder que essa Igreja Católica, né, teve e como é que ela vai começando a perder, né, essa supremacia que sempre teve, ok? Então, fiquem com Deus, um beijo da Pro, viu? E até a nossa próxima aula.